Então, pessoal, primeiramente, boa tarde, né, a todos. Sejam bem-vindos aí. Hoje estou aqui com o meu amigo Rafael. A gente vai falar um pouquinho aí para você sobre trabalho remoto, as novas tecnologias, né? A gente vai dar um geral aqui, tentar contextualizar o mundo real com as novas tecnologias, trazer essa aplicabilidade, alguns casos também. Para quem não me conhece, eu sou então o André Ruschel, né? Eu faço parte do programa MVP aí já há um bom tempo. Gosto de disseminar conhecimento, assim como o Rafael e todos os demais MVPs aqui. E quem quiser entrar em contato com a gente, aqui estão os nossos contatos, né? LinkedIn, Twitter e tudo mais. Uhum. Isso, eu só fiz alguma coisinha aqui que eu acho que deu, agora voltou. Isso aí, então, obrigado André pelo início aqui, então a gente vai falar um pouquinho mais, né, como tu comentou, então nós somos, né, a gente meio que dispensa algumas apresentações nossas, que a gente acaba mais focando na apresentação, né, André, no conteúdo mesmo, então a gente poderia começar aqui, né, André, porque esse é um assunto que a gente já vem trazendo há bastante tempo, né, falando sobre trabalho remoto, sobre como é que estão as coisas depois e antes da pandemia, né? Porque antes muitas pessoas trabalhavam de casa, né? Conforme for remoto, mas depois do tempo da pandemia mudaram algumas coisas, né, André? Então muita gente acabou que não gostava de trabalhar em casa ou não conseguia, acabou sendo obrigado, né, André? Então esse slide aqui que a gente criou, acho que faz um bom, assim, uma boa brainstorm, assim, né, da conversa que nós tivemos antes, né, sobre todo esse tempo, essa nova metodologia, né, meio que foi imposta, né, sobre trabalhar remotamente, né, André? Sem dúvida. Eu acho que isso é importante pontuar, né, Rafael? Porque ao mesmo tempo que a gente fala das tecnologias e principalmente do trabalho remoto, a gente precisa compreender que é uma mudança não só de tecnologias, né? Então, ou seja, entregar lá a tecnologia A, B, C ou D. No nosso caso, a gente vai falar aí um pouco também do AVD, né, Rafael? Do Azure Virtual Desktop e toda esse ecossistema Microsoft, mas é importante lembrar que existe uma série de outros pontos a serem levantados, principalmente a começar pela forma como você utiliza tudo isso no sentido de organização, porque ao mesmo tempo você está em casa e está no trabalho, então não tem mais aquela questão de sair da sua casa, ir para o trabalho ou voltar, e principalmente tem se falado muito dessa questão, né? Não é o tópico aqui, mas dessa saúde mental também. Eu acho que isso é importante, né? Às vezes a gente é jovem, não consegue dimensionar isso naquele momento, mas sem dúvida alguma isso impacta. Então não é só usar a tecnologia, mas sim saber, né, Rafael, principalmente você que trabalha até antes da pandemia, acho que é interessante trazer essa visão, já trabalhava remotamente já há muito tempo, mas com essa transição da pandemia isso se intensificou e sem dúvida alguma trouxeram, melhor dizendo, houveram vantagens e, claro, desvantagens. Exatamente, André. Então, esse é um ponto que a gente verifica muito, né, que é da questão de como saber gerenciar o seu tempo, porque a gente trabalhando de casa, muita gente, muitas vezes, né, a gente não consegue controlar o tempo de almoço, por exemplo, né, então a gente não consegue ter aquela 1 hora de almoço que a gente tem ou alguma coisa, a gente sente um pouco, não sei se muitos estão sentindo assim ou já sentiram, né, uma questão assim, vou almoçar meio-dia agora almoço e já tem que voltar 20 minutos, né? Eu almoço e já eu não posso sentar no sofá, posso ver uma televisão, não posso tirar uma soneca ali de 20 minutos. A gente se sente cobrado, a gente se sente assim, preciso trabalhar, né? Mas não, na verdade a gente tem aquele mesmo 1 hora de almoço, né, André? Exatamente. E aí, olha só, a gente sempre brinca, né? Porque eu sempre falo com o Rafael que ele é tipo o porquinho da Índia. Quem não conhece, o porquinho da Índia é aquele que fica sempre na rodinha. Então, o cara que Brincadeira. trabalha remoto, né? Eu já brincava com ele sobre isso. Muitas vezes o cara fica igual o porquinho da Índia, tá? Porque ele fica ali, cara. Ele fica trabalhando. Ele é uma engrenagem que às vezes ele não desliga nunca. E um ponto também muito importante aí, cara, é lembrar, né, Rafael, que como é que eu vou dizer? As tecnologias que trouxeram para nós utilizar de forma remota, de certa forma, elas também não são tão inovadoras assim. Os mesmos problemas que nós já tínhamos lá dentro da empresa, dentro do escritório,
continua acontecendo. E ainda, o mais agravante que a gente vê, não é o teu caso, Rafael, mas a gente vê empresas que colocam ferramentas para monitorar, então, esse profissional, que basicamente o cara vai no banheiro, às vezes para o cronômetro. Literalmente, o cara vira, né, um corredor, como eu falo, que é um cronômetro que para, né, e dispara quando, então, esse profissional está trabalhando. Então, o trabalho remoto, ele é bacana, mas ele tem esses pontos aí, né, Rafael, a serem repensados. Exatamente. Exatamente, então esse é o ponto que a gente leva, né, André? Que a gente sabe que isso aqui é uma realidade, realmente aconteceu muita coisa relacionada a burnout, as coisas que as pessoas realmente não conseguiam conseguir separar, estou trabalhando de casa, então trabalho eternamente, né, das 7 da manhã às 7 da noite todos os dias, né, ou até mais. Então isso daqui a gente trouxe, né, esse assunto, né, de trazer coisas para vocês, o que a tecnologia hoje ajuda nesse ponto, né, André? Como é que tudo isso daqui, por exemplo, 13 tweets, 20 grupos no WhatsApp, 300 mensagens não lidas, enfim, o tráfego para ir para casa ou para buscar o filho na escola tá intenso, né? Milhões de e-mails não lidos. Então, como é que a gente pode trazer, qual tecnologia pode nos trazer, né? Pode nos ajudar a otimizar esse nosso tempo, né? Que a gente tem, que a gente diz assim, tempo curto, depende, né, André? Aquela frase que tu sempre fala, né? 24 horas todo mundo tem, né? Mas saiba saber, né, usar essas 24 horas por dia, né? Então, e ali um ponto interessante mostra que 1.200 passos no dia a pessoa fez, ou seja, a pessoa ficou sentada o dia inteiro, não conseguiu nem fazer um exercício ou dar uma caminhada, nem que seja nem passear com o cachorro, né? Então, e muitas vezes, né, Rafael, quando sai fazer essa atividade, ainda tem demandas. E aí, né, que é um pouco do que nós vamos abordar um pouco mais à frente, que é, digamos assim, o assunto do momento, né, inteligência artificial e tudo mais. De certa forma, tudo isso não é tão novo assim. Isso já vem, já vem isso há muito tempo, né? Há muito tempo a gente vem. Só para fechar o assunto, se pegar lá o jogo da imitação, né? Os caras já falavam um pouco sobre a inteligência artificial, né? Lá, enfim, tem vários exemplos aí, tem muitos exemplos aí. E onde eu quero chegar, esses recursos que vão automatizar nossas tarefas, a tendência é nós trabalharmos ainda mais, né? Então, a geração, seja lá, geração de script, né? Não tão perfeita ainda, mas logo, né? Eu sempre dou o exemplo quando eu falo isso do Waze. Quem já usou o Waze sabe. Quando a gente começou a utilizar, ele jogava nós para lugares não tão assertivos. Hoje, né? Ele joga nós para locais assertivos. Então é questão de evolução da plataforma, independente de qual vai ser, qual o fabricante e tudo mais. Até porque a tecnologia é uma tendência igual a automóveis, né? Observar que os automóveis são todos parecidos. Então, a Microsoft cria a tecnologia A, daqui a pouco o outro cria a tecnologia B, mas no final a gente está usando a tecnologia, né, de uma forma, às vezes, para aumentar o nosso trabalho e não, às vezes, para automatizar e reduzir o nosso trabalho, ou seja, o trabalho de forma mais inteligente. Eu acho que é isso que a gente vai mostrar um pouquinho mais à frente, né, Rafa? Isso aí. Então, já que a gente deu um overview aqui, né, sobre alguns desafios que existem, né, então a gente sabe, por exemplo, que nesse ponto do dispositivo remoto, né, como a gente já vem falando há um tempo já, né, André, sobre essas duas tecnologias que a Microsoft dispõe, sobre como fornecer acesso, né, interno, à sua rede interna, à sua organização, né, para o usuário ou colaborador poder trabalhar de qualquer lugar. Né? Então, a gente pode falar simplesmente do Azure Virtual Desktop, que é o AVD, né, que ele consegue dar acesso, como se fosse um VDI, mas é um VDI, Virtual Desktop Infrastructure, que fica no Azure. Então, tudo que a gente quiser fazer, tudo que a gente puder fazer, né, para questão de rede, de segurança, de compliance, de tudo mais, perfis, a gente consegue fazer através do Azure Virtual Desktop, né, André? E agora tem o Windows 365, né, André? Não sei se quer falar mais alguma coisa sobre o AVD ou alguma coisa sobre o 365 antes de iniciar. Não, eu acho que é bem por aí, Rafael. Só que a gente viu muito, né? A gente dá um exemplo da pandemia, mas mesmo assim hoje continua, porque muitas empresas elas viram sim a possibilidade de, como se diz, entregar, né? Às vezes as empresas alugavam um espaço, né? Entregar aquele espaço, enviar os seus colaboradores para casa
E então, dessa forma, oferecer uma tecnologia. Eu vi as mais diversas, das coisas mais absurdas às coisas mais evoluídas, certo? Só que também, né, Rafael, pontuando aí, para quem trabalha às vezes em grandes corporações, essas grandes corporações elas usam geralmente as melhores tecnologias, elas têm mais recursos, elas oferecem desde o equipamento, internet e entre tantas outras coisas, e tem aquelas que simplesmente enviam esses profissionais para casa e aí não tem o suporte adequado, seja do mais básico até as questões mais avançadas. E exemplifico como, por exemplo, a questão da internet, a questão do equipamento, do tipo, né, traga seu dispositivo. Eu posso usar o meu computador, como é que eu faço? Ou a empresa vai me fornecer um equipamento adequado, como nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, né, Rafael? A situação do Tribunal de Justiça, que enviou os juízes e todo mundo para casa e tiveram problemas graves, né, de segurança. Pegando exemplo, agora falando da segurança também, problema de segurança. Então, enviar um profissional para trabalhar em casa requer uma série de cuidados, não só com o ser humano, mas sim com a tecnologia que vai ser utilizada. Exatamente, André. Isso é um ponto bem interessante, né, que tu comentou, porque é muito bonito e simples, né? Parece simples a gente falar aqui, né, André? Puxa, vamos liberar o AVD, vamos dar acesso ao remoto para todo mundo que está trabalhando de casa, mas como é que funciona essa questão de legislação, né, de trabalho remoto e também, principalmente, André, tu que é perito nessa área, né? Como é que funciona realmente essa questão de segurança, né? Se a gente está dando de qualquer dispositivo que o colaborador vai poder acessar um desktop remoto da empresa, né? Como é que fica essa questão dos dados na nuvem? Como é que fica essa questão de segurança, André? Rafael, o que acontece, né? É um ditado que realmente se aplica, e é para todo mundo se aplica isso aí. É casa de ferreiro, espeto de pau. E a gente viu, eu vi três casos que me chamaram muita atenção, que deu problema com o pessoal da TI mesmo. O pessoal da TI, seja acessos, senhas, enfim, uma série de situações que implicam aí. E também nesse meio tempo aí, né, Rafael, agora em 2021, teve uma portaria do Ministério Público do Trabalho, que é número 671, que alterou uma série de questões, principalmente envolvendo o ponto eletrônico, né, que o registro, o REP, então mudaram muitas regras ali. Antes, um pouco também já teve alterações na questão do trabalho remoto, e a gente está vendo esses reflexos, Rafael, no Tribunal do Trabalho, né? Então, aquelas empresas que às vezes não fazem o certo, elas estão tendo problemas, né, de ter enviado esses profissionais para suas residências e trabalhando de lá remotamente. Né? Inclusive, uma que chama atenção era uma questão aí do sobreaviso, né, que às vezes diziam, o funcionário dizia, o colaborador, do tipo, eu trabalho até às 18 horas, mas eu ficava de sobreaviso no meu WhatsApp indeterminadamente. Então, tem algumas questões que mudaram, acho que isso é importante também, principalmente para o gestor da tecnologia, ou até para o próprio colaborador, porque ele estando bem informado, né, também tende a ajustar as coisas da melhor forma possível. Então, usar a tecnologia, como a gente vai mostrar aqui, é que nem tu, no passado, tu entregar o carro da empresa para o colaborador. Cara, tu quer trabalhar conosco? A gente oferece carro, automóvel para você ir para casa, né, final de semana, mas tem as regras. Assim como hoje, né, você manda um colaborador para casa, você também tem as regras, tem os cuidados que precisam ter. Então, antes de fazer isso tudo, é importante planejar. Né? Tá tudo organizado nesse sentido aí. Exatamente, esse é um bom ponto, André, porque às vezes é muito difícil, né, conseguir controlar, né, quem ainda continua trabalhando e quem não continua, né? Então, é por isso que a gente pensa nesse cenário, né,
de diversas questões de gerenciamento, né, que nós temos, que é, por exemplo, o que veio junto agora com o Windows 365, né, que talvez, não sei se todos conhecem a diferença entre o Windows 365, que é esse ícone bem da esquerda aqui, com o Azure Virtual Desktop, que é o ícone branco, ali da direita, existe uma diferença entre os dois, né? Então, um é o Virtual Desktop, né, que é onde tem todo o controle da infraestrutura, né? Ela funciona como plataforma, como serviço. E agora esse Windows 365, André, é uma coisa bem interessante que ele surgiu, já faz, acho que faz 1 ano e meio já que ele surgiu, em agosto de 2021, se eu não me engano. Né? Ele é formado como se fosse uma espécie, ele não é chamado de VDI, como Virtual Desktop Infrastructure, mas sim ele é chamado de Cloud PC, que seria um PC na nuvem. Né? Então, ele é totalmente SaaS, ou DaaS, que é Desktop como Serviço, né, da Microsoft. Né? Então, ele é totalmente 100% gerenciado pela Microsoft. Né? Então, esse é um ponto bem interessante, que talvez vocês, como assim? Vai ter todo o controle, como é que acessa, como é que gerencia isso? Sim, é através do Intune, né, no Endpoint Management, que se chama. Então, através do Intune, que vem integrado junto dele, que é obrigatório ter os dois, o Intune com o Windows 365, ali consegue fazer todas as questões de política, condition access, de segurança, configuração de perfis, né? Então consegue ter todo o gerenciamento em cima do Windows 365 através do Intune. E baseado nisso, existem questões de reporte, pode dizer quando que o usuário está logado, quando o usuário pode logar ou não pode logar. Então, ele foi criado praticamente para isso, né? Para ter um controle e um gerenciamento maior. Né? Não que o AVD não tenha, porque agora o AVD já está disponível integrado com o Intune também, né? Mas a questão aqui, André, como é que a gente fala? É a questão de mão de obra que precisava, né, com o AVD, porque no AVD precisava ter conhecimento em Azure. Né? Então, como a demanda foi crescendo tão rápida e o pessoal tinha que ir para casa tão depressa, como é que fazia isso para contratar profissional para isso, profissional para aquilo? Né? Então, o Windows 365 não requer nenhum conhecimento de VDI, por exemplo, ou conhecimento de virtualização, ou conhecimento de cloud computing, somente gerenciamento do Intune, né, André? Então, simplificaram a questão do modo de trabalho. E depois disso, né, a gente vai falar um pouco sobre automação, AI e tudo mais, né, que poderia ajudar também nessa integração, né, André? Sem dúvida. Essa questão do Intune, eu acho que é um ponto muito importante aí, e a gente percebe nas nossas andanças e projetos que as empresas às vezes desconhecem. Claro, elas não são obrigadas a conhecer, mas eu digo, o produto ele está muito maduro. Lá atrás, eu até de certa forma eu não usava muito, mas eu senti que ele teve um grau de maturidade muito bom Demais. nos últimos Demais. anos. Eu acredito que impactado por essa questão do trabalho remoto, né, dos dispositivos remotos, do AVD, e essa parte aí do Windows 365, eu acho que veio agregar. Eu acho que também é importante, né, Rafael, explicar a questão da facilidade, do tipo, olha, vamos mandar um time trabalhar remotamente. Usando a tecnologia da Microsoft, como você falou, eu teria grandes benefícios do tipo em implantação desse sistema, de um aplicativo, por exemplo. Fala um pouquinho para o pessoal como é que eu faria, por exemplo, se eu tiver que colocar a aplicação da minha empresa. Vamos pegar um exemplo de um hospital, eu quero mandar um médico trabalhar em casa, um exemplo genérico aqui, tá? Ele teria acesso à ferramenta lá, como é que faz para publicar? Explica um pouco como é que seria essa experiência aí. Claro, existem diversos métodos para fazer isso, né? Pode simplesmente usar como uma remote app, né? Que existe outras tecnologias, outros fabricantes que conseguem virtualizar uma aplicação. Então, isso através do AVD, do Azure Virtual Desktop, é possível, né? Através de um servidor, né? E então, publicar essa aplicação através de remote app, como o nome. Ou, tendo o Intune, por exemplo, né? É possível criar pacotes da aplicação e disponibilizar, como a gente diz, dar o push, né? Da entrega dessa aplicação, desse pacote da aplicação para específico pool lá, né, específica coleção de usuários que podem, ou máquinas que podem acessar as aplicações, né. Mas assim, pensando, ok, essas minhas aplicações, elas são como se fossem on-premise, né, elas são locais, então elas precisam ter acesso à minha rede. Né? Então, já que, por exemplo, o Windows 365 ele é totalmente gerenciado pela Microsoft, como é que ele vai fazer a conexão com a minha rede? Como é que ele vai fazer a conexão com o meu data center? Né? Então, é para isso que a gente tem que pensar, por exemplo, a integração
com a Azure AD, Azure Active Directory, né, que ele funciona muito bem com o Windows 365 e também funciona muito bem com a AVD. Então, se tu já tem o Azure Active Directory, perfeito, ele pode funcionar de maneira limpa, né, tranquila, ou pode usar o híbrido, né, que usa o Azure AD Connect e tudo mais. Mas, mesmo assim, a gente tem que pensar num ponto, André. Muitas aplicações, por exemplo, digamos, banco ou alguma coisa de segurança, que elas precisam de uma segurança maior, né? Então, muitas vezes é necessário instalar um cliente de VPN, né, dentro de tanto do Windows 365 ou do AVD, né? Então, tendo esse questão de túnel, né, pode usar o Express Route, por exemplo, né, fazer uma conexão entre o Azure e o meu data center, também pode ter a conexão através de VPN. Então, para fortalecer a questão de segurança novamente, né? Então, existem esses métodos de acessar aplicações, acessar recursos internos através da segurança também e como fortalecer isso. Sim, e como é que ficaria, por exemplo, o acesso aos meus arquivos, para aquele pessoal, às vezes, que pergunta, eu tenho um file server na minha empresa, como é que eu faço e tudo mais? Qual é a experiência, por exemplo, desse usuário que vai utilizar os recursos que a gente está apresentando, mas vai ficar fora, digamos, da empresa, vai trabalhar remotamente? Como é que seria esse acesso dele? Então, André, acho que agora é uma parte bem interessante de já fazer essa parte aqui, né, André, de passar um pouco mais para colaboração e produtividade, né? Digamos que tudo isso daqui é um conjunto de aplicações, né, de soluções que estão incluídas dentro da Microsoft, a gente poderia, né, e pode integrar diretamente junto com o Modern Workplace, né? André, o que a gente pode fazer na questão disso daqui, de poder integrar todos esses AI, todas essas questões de Assist, Chatbot, Microsoft 365, como tu falou, como é que o usuário vai conseguir acessar seus file shares, por exemplo? Certo? Então, existe esse ponto de mudar um pouco o mindset, como se chama, do usuário e chegar e falar para o usuário, puxa, agora tu não vai mais acessar um / file server. Não, vai acessar através do OneDrive ou SharePoint. Então, todas seus arquivos e as suas configurações estarão integradas junto com o Microsoft 365. Esses são os exemplos, né, André? Sim, eu acho legal isso, porque assim, Rafael, às vezes a gente fala muito da tecnologia, mas a gente não pratica, às vezes, a empatia do usuário que vai consumir os recursos. E tu trouxe um exemplo muito bacana, que a gente até fez um trabalho de um escritório jurídico aí, de um tamanho bem interessante, e era um pouco difícil deles entender que a partir daquele momento eles não iam mais acessar, né, // como você falou, né, que os dados iam estar no OneDrive, e eles começaram então a tirar benefícios disso das mais diversas formas, seja utilizando o Teams, que às vezes precisava buscar uma planilha para apresentar numa reunião, ou uma apresentação. E o que é interessante, Rafael, que a gente percebeu lá, quando a gente começou a medir a satisfação do usuário mesmo, é que eles não querem mais voltar a trabalhar como eles trabalhavam antes, cara. Eu, eu acredito nisso, André. Realmente acredito, porque é muito mais fácil, né? Existe, por exemplo, um My Applications, aquele o My Apps Microsoft, onde tu entra lá e vê todos os teus aplicativos lá dentro. Todos esses aplicativos estão aqui dentro, vê lá. Então, tu tem um portal único, né, centralizado, onde tem todas as aplicações que tu precisa. É muito mais fácil, né, de acessar os recursos, né? Não precisa estar decorando qual é o endereço do file server, né? Onde é que está esse arquivo? Manda mensagem para o colega perguntando, me dá um endereço do servidor. Não, certo? Isso daí tem tudo integrado, né? Tudo mais fácil de... Tem o search, né? Consegue fazer lá uma pesquisa e já encontrar o arquivo que precisa. Legal, legal. E essa parte, por exemplo, o profissional, vamos falar do profissional da tecnologia um pouquinho, o profissional que é um desenvolvedor de software, ou até mesmo um profissional de infraestrutura, ele pode tirar benefícios também dessa tecnologia? Com certeza, André, com certeza. Por exemplo, qualquer um daqui que tem através do 365 ou através do Office 365 Dynamics, a gente consegue entender e ver da onde que o usuário está conectando,
A gente consegue até ver o IP do usuário, a localização do usuário, a gente consegue ver se ele acessou ou não acessou, quais arquivos foram acessados, se os arquivos conseguiram serem abertos ou fechados ou salvos. Então, existe toda uma questão de auditoria e controle, né? Tanto na questão de segurança, quanto na questão de auditoria. Além disso, André, não é a gente só falando em questão de vamos vigiar o que o colaborador está fazendo, não. Existe também a possibilidade de colaboração. Por exemplo, se eu der um share para ti de um arquivo, de uma apresentação essa que a gente está fazendo agora, eu consigo alterar ela e tu consegue alterar do teu lado também. Então, a gente consegue fazer uma alteração simultânea, certo? Então, isso daí, existe uma colaboração muito grande, tanto do lado do colaborador, quanto do lado do profissional de TI. Olha, isso é algo interessante, Rafael. E aí, eu acho que também, numa linha aí dessa questão, porque eu vi uma crescente nos últimos tempos da questão da confidencialidade dos dados, né? A gente sempre teve essa preocupação, porque às vezes eu até pratico um pouco de empatia, do tipo assim, poxa, mas tem o Rafael, pegando um exemplo aqui, eu tenho o Rafael, que é o profissional que cuida de toda a minha infraestrutura, então significa que ele vai ter acesso às minhas informações. Vamos pegar um exemplo típico, assim, básico, a planilha de investimentos, né, pessoal, né, planos A, B ou C. Às vezes eu fico pensando como deve ser um pouco, incomodar um pouco, ou melhor dizendo, o nível de relação de confiança que precisamos ter com o profissional de tecnologia que, então, presta um serviço para a nossa empresa. E aí, eu acho que uma outra ferramenta da Microsoft conecta muito bem aí, Rafael, que é o Purview, aonde eu consigo, né? Você falou um pouco dos relatórios e tudo mais aí. Eu acho que o Purview ele conecta exatamente nessa questão da privacidade, né? Notificações. Não, como você bem falou, não que a gente vai vigiar as pessoas, não é esse o ponto. Principalmente a questão de realmente eu saber que a minha planilha de investimentos não foi acessada pelo meu TI. Não que o TI faça isso, mas deixar que isso seja realmente transparente, do tipo, olha, André, realmente ninguém acessou a sua planilha. Eu acho que isso é fundamental aí no momento em que nós vivemos, né? Porque fala-se muito nessa questão da privacidade, da confidencialidade, né, da violação das informações e principalmente, né, cara, dos riscos que seriam isso numa grande corporação. E aí também, Rafael, já aproveito para te perguntar qual é a tua visão com relação ao chat GPT, OpenAI, enfim, né, todo esse ecossistema, como é que as corporações estão reagindo? É para o colaborador começar a utilizar? Já está liberado? Como é que está isso aí na tua visão? Então, André, esse é um ponto que a gente vai explorar um pouco mais depois, mas é bem interessante começar a falar sobre isso agora, porque já tem AI Builder, né? Então, toda na parte direita, ali na questão de Power Platform, né? Usa muito a questão de AI, né? Saiu até há pouco a questão do copiloto, né? O Copilot, né? Que vai ter, já tem, né? Então, isso é uma coisa bem interessante, é um recurso bem interessante, mas chegamos naquele ponto, André, para falar sobre o chat GPT, que muita gente está querendo, posso usar na minha organização? Quero usar porque vai me ajudar em vendas, vai me ajudar, vou integrar com o Viva da Microsoft, fazer um monte de coisa, vai ser muito legal. Né? Mas eu não sei, André, se tu já pensou nessa questão do chat GPT, você já usou ele bastante, mas perceber se tu faz uma pergunta para ele vai como se fosse um diálogo, ele vai salvando talvez o que tu falou lá no início e ele vai indo te respondendo através de tipo um histórico da tua conversa, né? Olha, Aí vem Rafael, uma, diga. olha, assim, nada a ver, não quero, o assunto Uhum. não seria entrar nisso, mas me Sim, parece mais debate político às vezes, né? Sabe quando o sim, cara sim, faz sim. uma pergunta e o cara tipo enrola e responde, aí o cara faz outra pergunta e aí vem aquela questão do tipo assim, tá, mas ninguém responde o que eu pergunto, né? Sabe? Exato, é isso aí, é realmente isso, André, porque onde é que estão os dados, né? Que lá que é colocado lá, eu posso estar errado, eu não li nada sobre isso, mas talvez até tu possa saber, quando coloca uma informação ali da empresa, da empresa que eu trabalho, se eu colocar uma informação ali
quem disse que vai estar só para mim? Né? Então, é uma coisa assim, internamente a gente é recomendado a não utilizar dados da empresa no chat GPT. Né? Esse é um caso interno, né, André? Então, eu não sei como é que outras empresas estão reagindo ou agindo nesse ponto, né, sobre seus dados estarem expostos ou serem colocados dentro do chat GPT. Né? Olha, uma empresa que a gente presta serviço aí, que inclusive essa empresa está na Bolsa de Valores, ela mandou uma notificação para nós, expressamente proibindo, né, que utilizem a ferramenta dentro da corporação, em qualquer parte do mundo. Então, essa é uma reação de uma empresa que eu vi, né? E veja, nós não estamos aqui dizendo que a gente é contra, né, Rafael? Não é isso. É questão da maturidade da ferramenta nesse momento. É isso, esse é o grande Exatamente. ponto, né? A Microsoft, nós já vamos falar um pouquinho mais à frente, como o Rafael falou, do copiloto. Aí é um assunto totalmente diferente, né? Porque aí está embarcado dentro de um produto da Microsoft, e com certeza aí tem suas devidas atenções. Nós estamos falando um pouquinho do OpenAI, do Chat GPT. Esse é o grande ponto que a gente está abordando e eu estou vendo, né, as empresas reagirem do tipo assim, muito cautelosas quanto à sua utilização. Eu acho que a termos de testes, né, eu, inclusive, já estou testando e, enfim, realmente impressiona, porque tu faz uma pergunta, vem um textão. Esses dias eu assisti no Instagram um profissional da área do ramo imobiliário e ele pediu lá um curso lá sobre a área e aí mastigou para ele aquela informação, mas nada muito surpreendente, porque eu também observei esse mesmo profissional dizendo que agora tem que colocar uma observação, dizendo que foi a máquina que criou, mas se a gente voltar um pouquinho, o que é o Ctrl+C e o Ctrl+V? É a mesma coisa, você foi lá e você compilou, mas muitas vezes tu fez um Ctrl+C e um Ctrl+V. Eu já fiz isso, já utilizei para criar um insight de algo que eu precisava escrever, ou me inspirar num texto de um colega e tudo mais. Né? É claro que a gente não está falando aqui sobre copiar, né? Copiar indevidamente, né? Não é esse o ponto. Mas eu quero dizer que a compilação é praticamente o que nós já fazíamos aí há 30 anos atrás, que é ir na biblioteca procurar nos livros, né? Compilar, que eu falo, que nem o professor mandava a gente fazer, é um resumo do livro. Hoje, né, o chat GPT, dadas as devidas proporções, ele também consegue fazer essas compilações e entregar pronto para nós. É claro que isso chama muita atenção. Né? Esses tempos eu fui no evento, onde eles fizeram uma apresentação, Rafael, aonde uma família, então, levou 5 anos atrás em busca digamos, da doença que a criança tinha, fizeram inúmeros investimentos, né? E numa busca rápida, aí, utilizando o chat GPT, encontrou-se, então, né, a mesma síndrome que a menina tinha. Mas aí é um ponto a ser analisado, tipo, pô, mas aí você consegue checar se a informação está certa. Agora, você simplesmente fazer uma busca, vamos pegar um exemplo dessa mesma família hoje, ela fazer uma busca no chat GPT, desculpa, e receber que é a síndrome XY, será que ela vai confiar? Essa é a minha dúvida. Você vai copiar plenamente no que a ferramenta vai responder? E só para fechar, eu faço parte de um grupo aí que eu gosto de estudar essa parte de tecnologia com saúde, e os radiologistas, né, aqueles mais antigos, eles estão dizendo do tipo, eu já vi essa história sendo contada e nós estamos aqui até hoje, né? Porque essa questão aí, ela engloba muito, traz muitos resultados positivos para radiologistas, mundo afora. Mas, cara, dizer que vai substituir é algo muito precipitado, eu diria, nesse momento. Exatamente, isso aí também é um bom ponto, André, porque tem muita gente que eu tô vendo que tá muito assustado, né, achando que, puxa, eu vou perder meu emprego agora, né, com esse AI chegando, com esse monte de coisa já automatizada, eu vou acabar perdendo emprego, né. Mas, na verdade, André, tudo isso daqui que a gente está vendo, né, essa questão aqui do 365, de estar tudo com um modelo SaaS, e também esse modelo aqui que a gente vai dar uma explicada rápida também sobre todas as soluções, precisa de alguém
para alimentar isso, precisa de alguém para configurar isso, precisa de alguém para tomar as ações. Então, é somente uma mudança, talvez, de tecnologia, né, que teria que estudar e teria que tentar entender um pouco mais, principalmente o pessoal da questão de infraestrutura, né? Mas a gente está ouvindo falar bastante da questão de desenvolvedores. Poxa, sou desenvolvedor era algo que estava super em alta, e agora cada vez mais está tendo as aplicações chamadas de low code ou no code, né, André? Então, e como é que vai ficar o trabalho do desenvolvedor? Será que ele vai sair fora? Será que não precisa mais de um desenvolvedor? Entendeu? Então, existe essa parte aqui, André, né, da questão de Power Platform, de questão de Power Apps, Power Virtual Agent, que tudo pode ajudar numa questão de produtividade e colaboração, mas tudo isso daqui, mesmo sendo uma questão de low code, ele precisa, sim, de um entendimento de variáveis, de como que vai fazer, de como criar um flow, né? Então, tudo existe uma questão de como resolver os problemas, né, André? Um exemplo, Power Virtual Agent, né, que é esse aqui de cima, é uma questão que ele vem junto do Power Platform, que ele seria o antigo chatbot da Microsoft. Lembra dos serviços cognitivos que tinha no Azure? Agora ele virou Power Virtual Agent, que ele tem lá, tu cria o chatbot, tu cria as perguntas, como é que ele vai reagir, aí junto ele é integrado aqui, talvez isso aqui seja automated e o flow, então vai criar a automação dentro dele que vai ajudar a resolver os problemas que existem, ou enviar e-mail, ou alertas, enfim, ele vai fazer toda essa integração aqui através do Power Automate, Power Apps, né? Então, para fazer isso aqui funcionar, alguém precisa meter a mão, certo, André? Não é simplesmente que ele vai fazer tudo sozinho, né? E outro ponto importante, né, Rafael, quando fala que vai substituir o desenvolvedor, eu não sei se é bem por aí, porque quando dá problema, eu acho que aí é um outro ponto de vista, né? Porque quando você quer criar um script, é uma situação. Agora, quando precisa resolver problemas, como é que ele vai resolver o problema para você? Então, eu acho que houve um burburinho aí grande, mas eu ainda acredito que, né, o pão pronto existe, mas o padeiro nunca vai morrer. Exatamente. Então, só depois, né, passando por esse ponto aqui de novo, então isso é bem interessante o que a gente poderia integrar, né? A gente podia simplesmente criar um chatbot, Power Virtual Agent, com automação, e também junto com Power Apps, que vai ajudar a resolver os problemas e criar aplicações. Só que sabe, André, acho que a gente já poderia passar para o ponto aqui, já pensando aqui, né, sobre AI Builder, Data Connectors, porque surgiu essa semana passada, né, o Copilot, que pode utilizar todas essas ferramentas aqui, tanto as da Microsoft 365, tanto essas aqui de Power Platform, por exemplo, utilizando através de Copilot, certo? Então, já é uma outra coisa, né, Mas uma outra tecnologia. O que é esse Copilot? Copilot é algo bem interessante, André, que simplesmente ele fez uma integração pelo, grosso modo falando assim, né, pelo OpenAI, com questão de ChatGPT também, e ele acaba entendendo o que tu precisa fazer. Por exemplo, preciso mandar um e-mail para a minha gerente baseada no relatório XYZ. E aí ele vai começando a dar sugestões de como fazer. Seria esse relatório? Seria baseado nisso? Então ele pega essas informações e acaba montando para ti um e-mail, né? Então, analisar planilhas de Excel, por exemplo. Preciso fazer um autossoma lá, você não tem nem ideia de como fazer autossoma. Então, eu quero somar isso daqui. Aí ele começa a te dar sugestões de como fazer. Né? Seria isso que você quer? É tipo aquela coisa que ele diz, você quis dizer isso? Né? Então ele vai pegando toda a integração, é por isso que existe esse 365, que eles chamam de tenant, né? Então eles seriam todos ligados dentro do teu tenant com a tua organização. Então, no Eu já momento... acho que aí, Rafael, começa a fazer sentido. Aí Uhum. começa a fazer sentido a ferramenta. Não porque é da Microsoft, a gente Sim, não funciona, a gente sempre costuma dizer que não a gente funciona também. fala, Então, isso tem não medo. é o ponto aqui. Mas eu Uhum. acho que aí começa a fazer sentido, sabe por quê? Porque são informações que são internas da tua corporação. Exatamente, André. Aí chegamos naquele ponto que a gente estava batendo antes, certo? Que seria utilizar o chat GPT direto ou utilizar essa tecnologia que já é embargada, digamos assim, ela tem junto do teu tenant. Então ele tem como se fosse um index, né, dos teus
dados das tuas configurações dentro do teu tenant que consegue te ajudar nesse serviço. Seria quase que uma inteligência artificial baseada no conteúdo que tem no teu servidor, vamos chamar assim. Exatamente É, isso. A eu grosso acho que modo aí, seria isso. eu acho que aí a Microsoft realmente acertou, sabe? Porque isso é algo que vai automatizar. Por exemplo, escrever um e-mail. Eu, particularmente, Rafael, eu utilizo muito o recurso, às vezes, de falar e a máquina escrever. O telefone, então, nem se fala. Eu Uhum. utilizo bastante esse recurso aí, né, do speech aí. E eu tenho utilizado cada vez mais. E se eu tiver a possibilidade da máquina fazer essa compilação de informações que eu preciso, seja para montar uma apresentação, seja por uma planilha de Excel, como você falou, ou, por exemplo, eu vi o pessoal fazendo algumas apresentações aí de Power Apps, do Excel e juntando Alexa e tudo mais. Eu acho que aí começa a haver assim, um sentido maior para a gente começar a utilizar. Eu acho que esse Copilot da Microsoft vai realmente ter uma aderência grande, né? A gente realmente está esperando, né, Rafael? Eu não sei se tu já teve acesso aí em função do teu trabalho ao Copilot, mas eu ainda não tive, né? Então, nesse momento, eu estou só na ânsia de começar a utilizar ele. Não, ele é bem interessante, realmente, André. E teve um outro que a gente esqueceu, não é que a gente esqueceu, é que a gente acabou focando em outros, mas agora vem em mente o Viva, né? Microsoft Viva, por exemplo, né? Que ajuda bastante o colaborador a entender quanto tempo está trabalhando. Não sei se já teve experiência com Viva, André, mas, por exemplo, no momento que configura ele para ti, ele sabe do teu tempo de foco. Ele vê a tua agenda e consegue saber quando que tu não, geralmente tu não tem reuniões. E o que que ele faz? Ele vai lá e ele cria automaticamente um evento na tua agenda dizendo foco, né? Então, consegue colocar quanto tempo tu quer ter de foco durante a semana. E ele vai lá, entende isso e coloca automaticamente na tua agenda foco e fecha a tua agenda nesse horário. Então, e aí, dentro do Teams, ele apresenta como Foxing, né? Focado, né? Então, ele fica lá e ninguém, né, poderia te perturbar, por exemplo. Então, esse Viva é uma das coisas muito boas, né, que vem junto, e também existe o Viva, que é integrado com o ChatGPT, com o OpenAI. Que o que, que ele ajuda? Ele está ajudando muitas empresas na questão de chatbot de vendas. Entende, André? Ele está fazendo o Viva, ele está utilizando a tecnologia de AI internamente, com o chat GPT e falando com o consumidor lá do outro lado para chegar numa questão de vendas, né? Melhorando as vendas da empresa. Essa questão da produtividade, eu acho que é um ponto assim muito importante, né? Porque só contextualizando para o pessoal, né, Rafael? Antes nós estávamos falando um pouquinho da produtividade do colaborador, aí a gente foi para a produtividade do cara da infraestrutura, do desenvolvedor, e agora nós já estamos indo para uma questão do consumidor, né? Que vai sim poder também, a empresa, melhor dizendo, tirar proveito, como o Viva, que tu tá nos trazendo aí, né? De estar falando, de estar automatizando vendas, né? Isso aí é um ponto muito, muito importante, né? Porque cada vez mais a gente não consegue, né, atender, ou até propriamente dita, como muitas vezes você fala, a questão da mão de obra, né? Pessoas qualificadas, aquela situação toda. E a questão também de filtrar, né? Até porque muitas vezes o pessoal já utiliza esses recursos, né? Mas só contextualizando, é como ligar para uma central telefônica e ela direcionar, né? Num básico aí. Um é financeiro, dois é reclamação, sei lá o quê, saque, etc. E aí, evoluindo, claro que bastante, a gente tem essa ferramenta, né, que vai, então, ajudar a vender mais, né, a trazer produtividade e lucratividade. Eu acho que esse é o ponto também importante aí desses pontos. Então, a gente está contextualizando um pouco aqui, né, Rafael, o passado com o presente para poder, né, tirar realmente proveito, porque às vezes quem chega agora se surpreende com a ferramenta, mas ela também tem seus gaps, né? A máquina também tem pontos falhos aí, né, que podem ser melhorados, mas eu acredito, como o exemplo que eu dei do Waze,
que vai haver uma evolução grande aí, acho que daqui a pouco a gente vai estar colhendo frutos, né? E eu acho que a Microsoft leva vantagem, né, Rafael, por causa dos exemplos do Viva que você trouxe, e principalmente eu acompanhando e do que eu estou lendo, o Copilot aí vai revolucionar. Vai sim, com certeza, vai ajudar muito, né? Então, voltando naquele todo ponto, a gente já está quase no final, aqui praticamente no final, né, André? Quando nós começamos com aquele slide mostrando milhões de tarefas que a gente tem durante o dia, e agora a gente conseguiu chegar num ponto, né, mostrando tudo que existe disponível. O que isso daqui, isso não é nada comercial, certo, André? Isso daqui é para mostrar que existem ferramentas que podem ajudar a evitar um burnout, para evitar a alta horas de trabalho. Então, todas as ferramentas podem ajudar e podem disponibilizar. Então, a gente viu um conjunto de ferramentas remotas que pode acessar, que pode utilizar os recursos, e também essas questões de Power Automate, as questões do 365, que a gente consegue integrar e facilitar, né, o nosso dia a dia, assim, deixar, assim, eu vejo muitas vezes as pessoas fazendo trabalhos manuais, ao invés de chegar e baixar a cabeça meia hora, digamos assim, ou 20, criar um script para automatizar. Né? Então, as pessoas preferem muitas vezes chegar e clica aqui, clica lá, fala com o usuário, fica uma hora com o usuário. Você poderia simplesmente criar um script de 20 minutos e fazer remotamente, certo, André? Então, isso aí é uma questão de mudança também de mindset, então essa questão de AI, automação, ela está vindo bastante avançada, não sei se eu posso falar agressiva, né, mas está vindo numa parte, uma forma bem mais avançada, assim, para o profissional de TI, né? E Certo. colaborador também. A gente tem umas perguntas aqui, Rafael. Eu não estou vendo, André, porque eu estou Eu vou no fazer close aqui. chat O aqui. do Gustavo Stralioto Drills, acho que é assim. Chat GPT e LGPD. Quando pesquisamos informações a respeito de pessoas, como, por exemplo, nome, a ferramenta ora responde, ora não responde. Por exemplo, nomes como Bill Gates, a ferramenta responde. Mas nomes não tão conhecidos, a ferramenta não responde. Existe algum termo que o chat GPT aplica para emitir essas informações? Baita Alguma... pergunta, né, André? Baita pergunta. Essa é uma pergunta que realmente eu particularmente não sei responder, né? Se tem alguma forma de fazer essa pergunta. Eu realmente coloquei meu nome, ela não achou, né? E a gente sempre brinca, né, Rafael? A gente coloca no Google, o Google acha, às vezes já dá o telefone celular da gente. Uhum. Mas eu não sei responder essa pergunta. Preciso dar uma pesquisada aí para realmente saber se tem, tipo, fazer busca no Google, né? Que a gente utiliza várias formas aí que ela consegue nos responder, mas no chat GPT eu não sei responder. Os testes que eu fiz não funcionaram. Não sei como Para é que mim foi a faço mesma também. coisa. Eu botei meu nome e pareceu que eu era uma pessoa totalmente diferente, né? Então, para mim também meu nome também não deu certo e também eu não sei como é que funciona essa questão de LGPD mesmo. Realmente, se eu não quero que meu nome fique lá exposto, eu não sei como é que funciona também, né? Então essa daí é por isso que muitas empresas estão evitando de usar ainda diretamente no chat GPT, né, André? A questão da Essa LGPD aí tem questão. uma série de pontos, né? Eu entendi, Rafael, na pergunta do Gustavo, que seria como fazer pergunta, como escrever, é o que eu entendi. Agora, quanto à LGPD, aí uma série de questões aí que envolvem, né? Vários artigos lá da lei que tratam até aquela questão toda, né? Se é uma informação sensível ou não. Mas aí é uma outra discussão, aí um outro tópico, né? Porque eu, por exemplo, às vezes eu vejo questões do tipo assim, tu vai no Jus Brasil, né, aquele site de justiça, tá tudo lá. Às vezes tem processos inteiros lá. Então, às vezes é um pouco confuso esse tópico aí, é um assunto bem interessante aí. Mas eu vi que Bem está tendo, delicado também, né, André? Bem mas delicado também, né? tendo uma evolução bem grande aí com, a, com o órgão regulador, eu acho que vai ajudar bastante. O Eduardo Torres pergunta, Rafael, a questão do chat GPT e SQL. Tem Chat alguma GPT questão e SQL. Eu não sei que
parte que o Eduardo perguntou, mas por exemplo, otimizar. Acho que a gente pode simplesmente, sim, falar para ele e perguntar como é que pode otimizar, né? E ele pode dar algumas ideias de como otimizar o banco ou sua query, por exemplo, né? Ele pode te dar isso daí, né? De como automatizar, mas assim, realmente, É, eu não sei se eu é que aí entendi eu não sei se bem vai a pegar o pergunta. chat GPT, eu acredito que já vai pegar mais pelo aquele Codex, né? Isso, Aquele OpenAI Turing, Codex, que Turing, ali tem aham. uma série de exemplos ali que tratam sobre código, principalmente para Sim, SQL. Até estou dando uma olhada agora aqui. Tem uma série de exemplos aí, Eduardo, tá? Que contemplariam, procura aí OpenAI Codex. Tá? Tem uma série de exemplos lá, eu acredito que possa te ajudar. Porque o pessoal às vezes acha que o chat GPT é uma coisa. Acredito que muita gente, todos aqui devem saber, mas nós temos o chat GPT, né? Tem o Codex, tem o DALL-E, tem uma série de outras ferramentas para pedir para ele criar uma música, é um tipo, para ele criar uma imagem, é outro, não é só TI, né, André? Não é só para para ele te TI. responder um texto. Eu acho que vale a pena dar uma explorada aí nesse tópico aí. E aí, Rafael, tem uma outra pergunta aqui também do chat GPT, da OpenAI e o Bard do Google. Cara, eu entendo que é como eu dei o exemplo dos carros lá atrás, né? Se observar, as grandes companhias estão sempre disputando, né? No exemplo que eu dei dos automóveis, eu acho que a tecnologia em geral é tudo muito parecido, né? Todo mundo vai tirar proveito do OpenAI, porque o OpenAI não é algo da Microsoft. A Microsoft fez um investimento considerável, mas outros podem consumir. Inclusive, eu estou pensando até em assinar para poder entender que outras vantagens eu posso também ter lá, né? Consumir, aprender. Eu acho que todo mundo está num ponto de aprendizado aí, né? Eu sigo o Sam Altman lá, que é digamos, o pai aí do OpenAI, né? Começou esse movimento todo e eu percebo que às vezes ele também dá uma engasgada em algumas coisas, às vezes pode ser até estratégias de negócio. Mas eu acredito que a gente vai poder tirar muito proveito aí dessas novas tecnologias e a Microsoft, sem dúvida alguma, sempre está à frente aí. Eu acho que esse é um ponto legal aí, né? Eu ficaria de olho no Copilot. Eu estou apostando muito no Copilot da Microsoft. Exato, eu acho que só respondendo também um comentário a mais sobre a pergunta do Elvis, né, André? É bem interessante pensar nisso. Então, o que que a gente pode ver de briga futura? A gente pode pensar que isso daqui vai ser muito bom para nós. Então, a gente vai ter como se fosse assim a demanda. Então, a gente tem oferta. Então, a gente tem mais de uma para a gente ver e tentar entender qual que se adequa para nós, né? Qual que seria a melhor. São brigas fortes ali que eu consigo entender, né? Eu consigo ver. Uma coisa também interessante é que o Bing agora tem o Bing Chat, sabia, né, André? Consegue falar com o Bing e ter uma conversa com ele. Por exemplo, eu fiz um teste esses dias e coloquei lá no Bing Chat criar um currículo de IT, consulta no IT. E ele não faz que nem o chat GPT que diz assim, sai criando. Não, ele vai te perguntando, você tem experiência nisso? Você faz isso? Você faz aquilo? Qual é a área de tecnologia que você trabalha? Então, ele vai te fazendo perguntas e no final ele compila e te entrega. Então, isso é coisa, é um outro modo, né, André? É diferente do chat GPT que diz, cria um currículo de IT consulta, ele vai lá e sai jogando automaticamente. Não, o chat, o Bing Chat, que foi a experiência que eu tive com ele, ele vai te dando ideias. Se você trabalha com isso, quanto tempo você trabalha com isso? Faz muito tempo? Quantos anos? E aí, baseado nas tuas perguntas, ele vai compilando e te entrega. Então, é um modo diferente, né? Como se fosse o chat GPT. Para fechar assim, um ponto, Rafael, de reflexão que eu vejo é, é que eu acho que não dá para confiar em tudo que essas ferramentas vão devolver, tá? E aí é importante sempre fazer uma checagem se realmente isso aí se comporta daquela forma ou outra. E como algumas perguntas que tiveram aqui, eu também observei que até dei o exemplo de igual o debate político. Às vezes, né, não se tem respostas exatas. Às vezes não se tem o que realmente foi perguntado, tá? Até porque acho que isso é uma pesquisa legal.
né, eu não vi uma resposta do tipo que não consegue entregar também, né? Certo? Então, eu acho que aí fica uma reflexão importante aí para saber se realmente aquilo lá é confiável, né? E também se dá para seguir cegamente, como o exemplo que eu dei do casal que tinha um filho com problema, né? Uma doença rara aí. Então, fica aí a minha reflexão aí sobre essas novas tecnologias, né? Principalmente a inteligência artificial, lembrando que ela não é tão nova assim. Lembrando ainda, né, já teve a máquina que jogou xadrez lá com o cara que era campeão mundial, né? Que venceu a história da IBM lá. Então, não tem nada muito novo aí. Na verdade, é que hoje, né, faz uma pergunta e às vezes vem tudo pronto. E é aquele momento que nós estamos passando aí do imediatismo. As pessoas querem ter uma resposta rápida para, às vezes, situações que não se tem uma resposta tão rápida. Mas, enfim, eu acho que essa é a minha reflexão final aí sobre essas novas tecnologias e o trabalho remoto. Exatamente, eu sigo a mesma linha que tu, André, então é praticamente isso mesmo, tem que tomar bastante cuidado no que se usa e se confia. Eu já tive casos já com o ChatGPT que pediu para ele criar código, quando foi executar o código falhou, né? Então, existem essas questões bem específicas que, sim, a questão de intelectualidade que a gente tem que estudar, tem que continuar estudando, tem que tentar entender, né? A gente não pode largar os estudos de mão e simplesmente achar que o ChatGPT ou qualquer AI pode fazer tudo por nós. Eu acho que a gente deve continuar ainda lendo uns bons livros, estudando, e isso daí é a melhor forma ainda de conseguir, até para conseguir interagir com AI e com a máquina, né, André? Legal. Rafael, eu acho que era isso aí. Não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta para a gente possa tá respondendo. Senão, fica aí o nosso agradecimento aí a todos, ao Adriano, né? O pessoal da Microsoft. Vamos tirar as dúvidas, dou-lhe uma. Vocês sabem, né? No dou-lhe 3 eu me desprezo dos candidatos, dos palestrantes.